Boa tarde. Hoje iremos conversar um pouco sobre o processo de M&A, fusões, aquisições e suas etapas. A primeira etapa no processo de M&A basicamente seria de diagnosticar, avaliar a empresa e discutir com sócios para que possamos passar para uma próxima etapa, que seria preparar a empresa para a venda. Nessa etapa, os principais objetivos seriam entender um pouco das intenções dos sócios, o momento dos sócios, a razão por que eles querem vender a empresa, fazer uma análise financeira da empresa, olhando os dados históricos e projeções, para que possamos discutir com os sócios e fazer a avaliação econômica financeira da empresa e chegarmos a um potencial valor da empresa para uma possível venda. Após discutirmos com sócios na primeira etapa e montarmos um planejamento estratégico, passamos para uma segunda etapa, na qual iniciamos a elaboração do material, das memorando de informações. Nessa etapa, nossos principais objetivos é fazer um levantamento mais profundo da empresa, em específico dos dados financeiros e outros dados, para que conseguimos montar o memorando de informações. Esse memorando de informações, nós incluímos vários dados, como, por exemplo, o histórico da empresa, ano de fundação, motivação pela venda, investimentos, produtos, receitas por produtos, dados financeiros históricos e projeções também. Uma vez que a gente terminou a montagem do memorando de informações, nós elaboramos o teaser, que seria basicamente um sumário executivo para ser enviado aos potenciais compradores. Nesse sumário executivo, o teaser, não consta, não identifica o nome da empresa nem localização, apenas informações genéricas e dados que possam atrair interesse desse potencial comprador. Nessa etapa, nós também iniciamos a elaboração de uma lista de potenciais compradores na qual iremos abordar. Uma vez finalizado o memorando de informações, passamos para uma terceira etapa. Seria o plano de execução e abordagem com os potenciais compradores. Nessa etapa, os principais objetivos seriam o envio desse teaser para esses potenciais compradores. Gostaria de relembrar que o teaser não contém o nome, mas dados mais macros sobre a empresa. Uma vez o potencial comprador tendo interesse em prosseguir, assinamos um acordo de confidencialidade entre as partes para que eles possam receber um memorando de informações. Obviamente, com memorando, lá tem bastante informações, mas os compradores quase sempre querem alguns dados adicionais ou alguns dados específicos. Uma vez o potencial comprador analisou o memorando de informações e mostrou interesse na aquisição, ele envia uma carta de intenção de compra. Nessa carta, ele coloca meio de pagamento, estrutura de pagamento e o valor a ser pago. Essa carta quase sempre é negociada entre as partes, uma vez acertada, e o vendedor assina a carta de intenção, nós estamos dando uma exclusividade para que esse potencial comprador entre no processo de due diligence. O processo de due diligence, o comprador contrata uma empresa de auditoria, na qual vai fazer uma análise profunda da empresa em vários aspectos. Ele nos envia uma lista extensa de documentos e informações na qual ele precisa. Nessa etapa, montamos o que nós chamamos de data room. O data room é onde armazenamos todos esses dados, essas informações solicitadas. Esse processo de due diligence pode levar bastante tempo. 60 dias a 90 dias são prazos normais. É uma etapa bastante desgastante no processo.
A etapa de due diligence, temos várias reuniões, quase sempre temos reuniões em loco dentro da empresa, e reuniões com os vendedores e os compradores, até para alinharmos expectativas e alinhar os números e o que foi levantado durante a diligência. Após a diligência, o potencial comprador confirma interesse ou não, ele confirma o valor ou não que foi ofertado na carta de intenções, e uma vez que as partes entram no acordo, iniciamos alguma negociação preliminar sobre o contrato de compra e venda. Após a finalização do processo de due diligence e as partes têm um entendimento referente ao valor e condições finais, entramos para a parte da elaboração do SPA, ou do contrato de compra e venda. Essa parte é feita basicamente entre os advogados, tanto do comprador e o vendedor. É uma parte extensa do processo, na qual é discutido vários aspectos da negociação, da estrutura, e nessa parte, uma vez finalizado, é assinado o contrato de compra e venda, e os vendedores recebem os recursos, e a transação está finalizada.